Graça e paz da parte do Senhor e Salvador Yeshua. Louvado seja o Senhor pelas ricas maravilhas e bênçãos diárias dele. E vou continuar com o vídeo, cujo título é O Mundo e o Vale de Ossos Secos. Uma palavra maravilhosa descrita em Ezequiel capítulo 37, que causa uma reflexão a respeito da vida espiritual, porque o sentido é espiritual, porque é algo que está referindo a uma visão do profeta Ezequiel e algo sobrenatural. Eu parei no vídeo, eu estava lendo Gálatas, mas eu vou prosseguir aqui porque eu ia retornar para Ezequiel. Então eu vou ler o versos 37, capítulo 37, verso 7, que diz: E eu profetizei conforme a ordem recebida. Enquanto profetizava, houve um barulho, um som de chocalho, e os ossos se juntaram, ossos com ossos. Olhei e os ossos foram cobertos de tendões e de carne, e depois de pele, mas não havia espírito neles. A seguir ele me disse: Profetize ao espírito, profetize, filho do homem, e diga-lhe, assim diz o soberano, o Senhor: Venha desde os quatro ventos, ó Espírito, e sopre dentro desses mortos, para que vivam. Profetizei conforme a ordem recebida, e o Espírito entrou neles. Eles receberam vida e se puseram em pé. Era um exército enorme. Louvado seja o Senhor, e que essa profecia se cumpra na vida de todo que ouvir a palavra de vida do soberano Criador, em nome de Yeshua, porque esse, pelo entendimento, acredito que é o objetivo da palavra do Criador, trazer vida para que haja esperança, que persevere na esperança, e havendo esperança, seja gerado confiança plena em todo o propósito do Todo-Poderoso, que é perfeito na humanidade. Aqui o Criador coloca comparando a questão do mundo e o vale de ossos secos, ele coloca uma comparação extrema, que já chegou ao extremo, no sentido de que cabe a nós, ouvindo, ter a esperança de que nada é impossível para o Criador. O que devemos nos atentar? A condição de como que vivemos no que diz respeito a professar a fé no Todo-Poderoso. E uma fé, como diz a própria palavra, fé sem obra é morta. Só que existe uma dificuldade tremenda de entender o que é obra na vida de um justificado, na vida de um renovado. Uma obra que deve ser testemunhada diariamente. Por quê? Porque condiz a uma pessoa transformada, uma pessoa que tem um foco, alguém que compreende o resgate da condição de trevas para viver na maravilhosa luz que foi representado em palavras, em prodígios, que é o Filho do Criador. E não só assim, mas o Senhor tem mostrado essa luz, agindo na vida de todos aqueles que se prontificaram por conta de um chamado, seguir as ordenanças do Criador. Segui-lo em um propósito perfeito que se cumpre ali no Filho, para o nosso bem, para que possamos estar em corpos alinhados. E eu vou lendo aqui Ezequiel e vou lendo outras passagens
Porque quando se trata do entendimento espiritual, é importante que entendemos a palavra de modo espiritual. Aqui em Filipenses 3, a partir do versos 12, vai falar uma fala muito linda do apóstolo Paulo, de alguém que manifesta aqui exatamente isso, esse processo do andar em fé e do que o Senhor está fazendo ali na vida dele, qual o resultado que está gerando. Então aqui no versos 12 vai dizer: não que eu já tenha obtido tudo isso ou tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançá-lo, pois para isso também fui alcançado por Cristo Jesus. Irmãos, não penso eu mesmo que eu já tenha alcançado, mas uma coisa faço: esqueço-me das coisas. Aqui ele está colocando o ponto no que diz respeito ele, na própria força humana, que já está sendo conduzido por uma mente renovada. Mas o que é possível a uma mente renovada? Esqueço-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante. Prossigo para o alvo a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Então, quando eu digo para vocês que a palavra ela é uma só, é no sentido espiritual. O apóstolo Paulo ele é uma referência, porque ele recebeu o ministério para alcançar os gentios, sim, mas a palavra do apóstolo Paulo é a palavra de vida. É o mesmo que você voltar lá para Gênesis e entender aquela árvore da vida que estava ali, que não foi a escolhida, mas que no Filho, embora muitos não o escolhem, e a palavra ela não se contradiz quando o Senhor diz, quando ele mesmo diz que ninguém vai a ele se o Pai não o permitir. De fato, não vai. Por quê? Porque não depende só de nós. Aqui, o que eu acabei de ler, como a decisão do apóstolo em deixar coisas para trás, trata-se de uma mente renovada. Ele nos coloca aqui um ponto, é claro que existem outros, como por exemplo, não sentir prazer ou pecado, procurar viver numa vida mais de excelência, observando as palavras dele, do Salvador, e o que está escrito em toda a palavra do Senhor, porque podemos sim tomar decisões por conta de entender que não são viáveis, não vai nos acrescentar nada. Por conta disso, fica assim, o certo é ficar para trás. Começou a chover aqui, está fazendo esse barulho. Mas a palavra do Criador, ela tem o poder de nos dar a possibilidade de tomar decisões boas para o nosso corpo, decisões boas para todo um corpo presente, para quem mais estiver ali junto no mesmo alinhamento de pensamento, de conhecimento, tomar boas decisões e que só vai nos fazer bem. São decisões saudáveis. E no caso, antes de uma mente renovada, não tem como. Existem situações inúmeras que fazem as pessoas tomarem a decisão de procurarem a Deus, mais ainda um conceito de formular um pensamento, seja cristão, buscar ajuda, porque passa a imagem de que é algo para Deus. Então as pessoas, dentro das suas dificuldades, com tantos problemas, as pessoas procuram se ajuda. Mas
é preciso entender que, como a palavra diz, que ninguém vai ao Filho se o Pai não enviar, de fato, nisso daí muita coisa cai por terra. A forma da aceitação a Jesus, a Cristo, ao Messias, porque é pelo conhecimento que o nosso modo de entender sobre a vida espiritual é que vai sendo formulado, vai sendo processado. Ou seja, vamos sendo purificados. É a palavra que tem esse poder. Então precisamos da palavra. Então aqui em Ezequiel, em capítulo 37, está falando desse acontecimento aqui no Vale de Ossos Secos, colocando a humanidade no todo. Se percebe que, mesmo diante de tanta perdição, mesmo diante de tanta coisa ruim, o Criador não deixa de agir. Ele envia, sim, dos quatro cantos da terra, o Espírito. A própria palavra diz, já tem vídeo que fala a respeito, que o Espírito sopra onde quer. Então, o agir do Criador é algo grandioso. Mas quando o Espírito sopra, quando o Espírito opera, quando e como percebemos? Através da exposição da palavra do Senhor. Então somos alcançados por esse Espírito maravilhoso que nos dá a compreensão. Temos um Espírito sedento de ser ministrado pela palavra do Senhor. Então vou continuar lendo aqui, ó. Versos 10. Profetizei conforme a ordem recebida, e o Espírito entrou neles, eles receberam vida e se puseram em pé. Era um exército enorme. Então, para estar em pé, firme e forte, com as armaduras de Efésios 6, é preciso estar com o Espírito. É preciso, e aqui é o Espírito com E maiúsculo, o Espírito ministrando em nós. Porque somos compostos de corpo, alma e espírito. E por que tanta tragédia, tanta coisa ruim? A palavra do Senhor, ela quer trazer sempre o sentido espiritual. E eu vou ler aqui João para vocês verem a escrita e para ficar o entendimento ainda melhor. Aqui na primeira carta de João, a partir do verso 18 diz: sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não está no pecado. Aquele que nasceu de Deus, Deus o protege, e o maligno não o atinge. Sabemos que somos de Deus e que o mundo todo está sob o poder do maligno. Sabemos também que o Filho de Deus veio e nos deu entendimento para que conheçamos aquele que é o verdadeiro. E nós estamos naquele que é o verdadeiro, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Filhinhos, guardem-se dos ídolos. Então a humanidade inteira veio a esse mundo por permissão do Todo-Poderoso. E a palavra do Senhor diz que tudo que tem fôlego, louve ao Senhor. O que existe na humanidade, composta de corpo, alma e espírito, é várias questões que os mantém distante do Criador, distante do seu Criador, do nosso. Através da idolatria danosa, porque desde Mateus, o Senhor ali fazendo um resumo, englobando os 4 maiores mandamentos em um, no grande mandamento, que é amar ao Criador, todo o seu pensamento, coração, conhecimento, exige-nos uma proximidade mais profunda
exige de nós um compromisso de conhecê-lo, para que então, do modo correto e conhecê-lo através da palavra, possamos adorá-lo. Caso contrário, estamos na situação, no caso até com tendões, com carne, com tudo, mas ainda sem poder se mover no sentido de fazer algo de bom para o Criador, de acordo com o conceito bíblico, com as doutrinas bíblicas. Então somos apenas corpos em vários ventos de doutrina, vários conceitos, em vários meios, com vários ídolos, que agrada a carne, que agrada o ego, que satisfaz, que traz momentos de vanglórias, de elevação humana, mas pessoas que estão distantes do Todo-Poderoso. Não estão se guardando dos ídolos, pelo contrário. E por que não? Por conta do não conhecimento. Conhecimento sadio, puro, que edifica-nos, que nos leva ao entendimento do como que o Criador é maravilhoso. Aqui também, em Ezequiel, o Senhor passa bem claro que nada para Ele é impossível. É uma situação que pode remeter assim, não, isso é impossível de acontecer. Mas para o Senhor não é impossível. E para Ele tornar tudo de acordo, alinhado, sobre a ministração do Espírito, Ele pode fazer isso no piscar de olhos. Mas o agir do Criador é agindo em pessoas. E para isso depende de um tempo. O Criador não se prende ao tempo, mas nós precisamos de um tempo. Nós precisamos de um tempo para nascer, desde a geração, né? Precisamos do tempo para nascer, para ser gerado, nascer, crescer, até adquirir os anticorpos, depois passar pelo processo de aprendizado, continuar crescendo. E nesse tempo, o qual, de um modo lindo, o Criador nos permite ter, precisamos ser conduzidos, orientados na palavra dele. Deste modo, vamos ter uma vida que teremos sim o discernimento mais do que claro para guardar-nos dos ídolos, que é o que mantém o povo como um vale de ossos secos. E no outro vídeo eu li, porque está muito alinhado Ezequiel com Apocalipse 3, a carta à igreja de Sardes, porque tem a aparência de vivos, mas estão mortos. Por quê? Porque está falando do ser humano. O ser humano tem uma vida, ele vai e vem, está mais voltado às necessidades humanas, físicas, e por conta de não se atentar à questão da espiritualidade, muitos até se atentam, mas aí tem essa fase de se deparar com doutrinação, às vezes demora um pouco para que a pessoa seja liberta. E o ponto que eu quero chegar é esse. Até que ponto, até que momento a pessoa vai ter aí um despertar, né? Porque o conhecimento da palavra, o desejo de meditar na palavra do Senhor, é que nos possibilita a chegar a esse ponto de despertar. Nisso se explica porque que muita gente morre numa condição ainda de pecado, de não liberto. Vou continuar lendo aqui, versos 11. Então ele me disse: Filho do homem, estes ossos são toda a nação de Israel. Eles dizem: nossos ossos se secaram e nossa esperança desvaneceu-se. Fomos exterminados. Por isso profetize e diga-lhes: assim diz o soberano, o Senhor.
o meu povo. Vou abrir os seus túmulos e fazê-los sair. Trarei vocês de volta à terra de Israel. E, quando eu abrir os seus túmulos e os fizer sair, vocês, meu povo, saberão que eu sou o Senhor. Porei o meu espírito em vocês, e vocês viverão, e eu os estabelecerei em sua própria terra. Então vocês saberão que eu, o Senhor, falei e fiz. Falei e fiz. Palavra do Senhor. Até aqui. Aí depois vai falar uma só nação e um só rei, porque além de nos passar essa visão maravilhosa espiritual, aqui é uma profecia. Profecia que se confirma lá em Romanos, se não me engano, Romanos 3, ao povo que todo Israel será salvo. Israel são os descendentes de Abraão, de Jacó. Um povo que desobediente, já tem vídeo aí, que eu falei, que eu exploro mais essa questão. Está escrito lá em Deuteronômio 28, Levítico 26, por conta da rebeldia, do estado de morte espiritual, rebeldia ao Criador, sofreram e ainda sofrem consequências por conta da desobediência, mas é o povo que o Senhor ama e tem promessa de que todo o Israel será salvo. Por que Israel? Israel foi Jacó, né? Antes era Jacó, o Senhor colocou o nome dele de Israel. E aqui, deixa eu só procurar aqui a palavra para confirmar. Ó, o remanescente de Israel, capítulo 11 de Romanos. E aí vai falar lá a partir do versos 25, todo Israel será salvo. Mas aqui é uma profecia que o Criador coloca aqui através da boca do profeta Ezequiel e que se cumprirá sim. O povo do Senhor que está sofrendo as consequências da desobediência. Mas é o povo que tem promessa. A promessa foi feita a Abraão e assim estendida à geração dele. E esse povo vai sim desfrutar de uma vida totalmente diferenciada do que é hoje. Mas o intuito aqui é trazer a mensagem, porque o povo de Israel está na terra, no espírito de atordoamento, está em todo vento de doutrina. E você sendo liberto, você já começa a desfrutar dessas bem-aventuranças do Pai, já agora em vida, tendo em mente que o reino é o próprio Salvador em nós, como ele diz que o reino não é comida e nem bebida, mas vivemos o reino porque entendemos a palavra do Senhor. É algo sobrenatural, assim como diz aqui que esse vale de ossos secos tornou-se a viver. Então perceba que tem um sentido espiritual. Quando você é liberto, quando você é renovado, você é edificado. E o abrir os túmulos se confirma e se cumpre na vida do renovado em ser abertos os olhos para enxergar o mundo ao qual vivemos, mas como diz lá em João, na primeira carta de João que eu li, se guardando dos ídolos, se guardando de tudo aquilo que torna-se um motivo para a tua vida, tirando todo desejo de tornar uma pessoa espiritual, porque uma pessoa espiritual, ela não se insere em muitas questões do mundo e que são prazerosas à carne. Logo então, coloca as pessoas nessa condição de estar no maligno. Maligno, tudo aquilo que é danoso, tudo aquilo que
impede que você seja edificado, que você seja liberto, que você seja renovado para entender a palavra do Criador e não só entender, mas andar no Espírito. Você já entende a palavra espiritualmente, você já entende o mundo ao qual você não se insere. Então, cabe você andar no Espírito. É uma vida de adoração em Espírito e em verdade. Eu queria só complementar isso e dizer a vocês que essa passagem, o Vale de Ossos Secos, relacionado ao mundo, faz todo sentido. Faz todo sentido porque, lendo os evangelhos, o que não falta são instruções de como devemos nos conduzir. É só ler a primeira, a segunda carta aos Coríntios e ver qual é a nossa responsabilidade como cristão aqui na terra. Templos, morada, edifício do Todo-Poderoso. E devemos nos colocar como cooperadores do reino, cooperadores de Yeshua, cooperadores dos evangelhos dados ao ministério do apóstolo Paulo, sem visar algo em troca, porque é tanta coisa que poderia ser colocado aqui, mas se percebe que o entusiasmo, o foco, é porque ele rende algo, você ainda faz parte vou colocar como subordinados ao maligno, a tudo aquilo que é maligno. Você não está focado no reino, não está liberto para sentir verdadeiramente esse compromisso e ter esse compromisso em espírito. Então é preciso que, de modo extraordinário que só o Criador pode, abrir os olhos, retirar do túmulo, da escuridão, da vida no Espírito, colocando você de pé, para que você marche e viva conforme o que for entendido pela ministração da palavra do Senhor. Amém? Sei que são palavras que não são comuns de se ouvir, mas essas são palavras que o Espírito brada em nossos corações quando não aceitamos algo que não é legal, quando não aceitamos tais palavras que não edificam, denota que você é uma pessoa atenta. Devemos estar atentos. Coloquei também no primeiro vídeo. Então, gente, o que não falta aqui no canal são palavras que edificam. E tudo pelo entendimento espiritual. Que a palavra do Senhor, ela tem vida. E a vida, ela se manifesta em nós através do Espírito. Por isso, nos possibilita entendê-la. Entendê-la espiritualmente. E você não precisa ter um doutorado. Você não precisa ter aí um filósofo no teu pé o tempo todo para te dar esclarecimentos. Alguém que estudou anos e anos. Não, a revelação é pelo Espírito, é de graça. Sabedoria é de graça. Claro que tudo exige um esforço, né? Como disse o apóstolo Paulo, o esforço ali do apóstolo Paulo, naquela fala dele, era deixar as coisas ruins para trás e prosseguir no alvo, seguir adiante. Por quê? Quando entendemos a palavra do Senhor, ela é excelente. Não tem nada que possa se comparar. Então não faz sentido ficar olhando para trás, se apegando a coisas que são danosas, que não vai te fazer bem algum, que só te prende a uma condição carnal. Mas olhe para frente, siga, e que o Pai dê o discernimento, continue dando o discernimento, que vocês continuem sendo abençoados no Espírito, amém? Obrigada por assistir até aqui, fiquem todos na paz, em nome de Yeshua.